Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Deu ROI. Por que o nome do nosso podcast é Deu ROI? Bom, para quem é marqueteiro, sabe que ROI é retorno sobre o investimento. Só que eu ouvi de alguém uma vez, eu não vou poder citar a pessoa porque eu não me lembro, deve fazer mais de uns 6 meses que isso está na minha cabeça, de que a parada de ROI, retorno sobre o investimento, não é somente sobre marketing, sobre dinheiro. Pode ser sobre as coisas da vida também. Então, quais são as coisas que você está fazendo no teu dia, na tua semana, na tua casa, que dá ROI para você? Então, o que você faz que dá um retorno positivo? E aqui vai ser um ambiente onde eu vou te contar as coisas que dá ROI para mim no dia a dia, eu vou te contar as coisas que você deveria para fazer para ter um ROI positivo na tua vida também. Bom, nós vamos começar esse podcast aqui com um tema que eu acho que é um dos temas favoritos que eu poderia começar. Não teria um tema melhor para a gente começar o nosso podcast. Vamos falar sobre empreendedorismo quando você é jovem. Ou seja, hoje existem muitos jovens, principalmente que vêm dessa parte digital, que começam a empreender com 18, 19 anos e também no comércio normal realmente, em lojas, vendendo algum produto, sendo representante, independente do que você queira fazer. Os empreendedores jovens são muito mais constantes do que eram antigamente. Bom, vou te contar um pouquinho da minha história e como eu comecei no empreendedorismo, resumidinha, rapidinha. Eu comecei a empreender com 18 anos de idade. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu empreendi praticamente sem saber o que eu estava fazendo e totalmente por necessidade. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha 2 opções naquela época. A minha família era uma família de classe média que estava descontente aqui no Brasil e queria partir para os Estados Unidos para fazer outros serviços, aqueles serviços que você sabe que brasileiro vai fazer, limpeza, construção, qualquer coisa que tenha de serviço lá nos Estados Unidos. Eu tinha essa opção, que para mim não parecia cabível, porque eu nunca me vi carregando tijolo, coisa do tipo, e não ligo se você faz isso, mas não é uma coisa que eu via pra mim. E a segunda opção era ficar aqui no Brasil e ir morar sozinho, mas totalmente desestruturado. Era uma época que minha família estava com pouca grana, ninguém me ajudou nessa etapa financeiramente, só com boa vontade, com coisa do tipo, mas nada financeiro. E aí eu comecei a minha jornada aqui no Brasil. Então a opção que eu fiz foi ficar aqui no Brasil e começar a minha jornada. Eu comecei a minha jornada empreendendo no setor de vendas, ou seja, eu vendia um produto e ganhava comissão sobre esse produto. Isso me sustentou por uns 6 meses, mas eu tinha uma coisa dentro de mim, uma inquietude que sabia que podia fazer alguma coisa a mais. E é possivelmente isso que você está sentindo agora aí do outro lado. Você sente que aquele prato de comida que você está comendo na tua casa, aquele teto que está em cima de você, não é o suficiente para você. E era o que eu sentia naquela época. Quando eu deitava minha cabeça no travesseiro e pensava, putz, será que essa foi a melhor decisão? Ou será que era isso que eu queria? Eu me sentia muito desconfortável. Eu dormia mal, eu não conseguia parar de pensar naquilo. E isso foi combustível para que eu conseguisse empreender de verdade. Agora sim, estudando, procurando coisas. Na época o YouTube foi meu maior professor, é até hoje na verdade, estudando, procurando novas coisas. E é isso que eu indico para você. Se você está inquieto, se você tem 2 opções, que é fazer uma faculdade, por exemplo, ou empreender um negócio próprio, se prepare, mesmo que seja um mês bem intenso ali até entender o que você vai fazer, até encontrar alguém, um mentor que te ajude, fica ali um mês pensando. Por quê? Se você toma uma decisão, por exemplo, de não fazer uma faculdade, que foi coisa que eu optei, eu saí da minha faculdade no primeiro ano para continuar nessa rotina empreendedora, que na época era muito mais cansativa e eu via na faculdade pouco sentido. Eu acho que assim, se você não tiver um negócio na tua mão realmente, se você não tiver uma ideia, um planejamento, a pressão social, o cancelamento que você vai receber, primeiramente dentro da sua casa, pode fazer você desistir por muito tempo. Eu conheço vários amigos, várias pessoas que tiveram boas ideias, mas que ficaram só nas ideias porque o pai ou a mãe não apoia, o pai e a mãe são mais tradicionais. Então você precisa procurar pessoas que pensem igual você, principalmente pessoas um pouco mais velhas que tenham passado por aquela rotina que você quer passar, por aquele negócio que você quer criar. Porque
senão você vai acabar se frustrando e aí você vai voltar para o caminho tradicional. Então, pensa que na tua vida você tem 2 caminhos. Só que no ponto inicial que você está, você tem a possibilidade de se preparar e tem a possibilidade de pesquisar. Um mês a mais ou um mês a menos da tua mãe enchendo o saco na sua cabeça não vai mudar muita coisa. Segura a onda aí e pesquisa muito bem qual é o caminho que você vai seguir. Outro ponto que eu falo muito é muito cuidado com as promessas que você vai ver nesse caminho. No nosso mercado, por exemplo, falando agora do mercado digital, existem muitas promessas de que você vai ganhar dinheiro rápido. No mundo real aqui existem as pirâmides financeiras, é gente prometendo que você vai ganhar dinheiro com investimento, com Bitcoin, trabalhando muito, trabalhando pouco, independente. Se eu ficasse toda hora falando, e é por isso que é muito legal o nosso ambiente aqui do podcast, se eu ficasse toda hora falando que você vai demorar para ter o resultado, você vai precisar construir, nada vai acontecer do dia para a noite, pouquíssimas pessoas iam estar me assistindo. Então, você está assistindo aqui, você é uma pessoa muito bem qualificada, um público qualificado do nosso podcast. Por quê? Porque você sabe que vai demorar, não se constrói nada do dia para a noite, muito menos algo grande. Então o que você precisa entender é que o caminho vai ser árduo? Vai, mas se você estiver no caminho certo, você vai estar, muito distante de quem tem um emprego comum, de que tem algo, porque talvez empreender não seja para todo mundo. Empreender, existe muita pessoa que é acomodada, que vai trocar, por exemplo, um trabalho de sábado para sair com os amigos, para fazer outras coisas. Vou dar um exemplo, nós estamos gravando esse podcast aqui, que não tem nenhum intuito financeiro inicial, num sábado, por exemplo. Eu podia estar saindo com os meus amigos, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu decidi estar aqui porque eu sei que esse é um caminho que eu tenho que passar. Então, o que eu quero que você entenda é que não vai ser um caminho fácil, não é fácil para ninguém, não é simples, mas existem inúmeros caminhos e você tem que entender que, eu falei da parte ruim agora, mas quais são os benefícios? Você ainda tem pouca conta para pagar, então você pode errar e se arriscar. Você tem muito tempo sobrando, porque você não está fazendo nada agora praticamente, e você tem força física, disponibilidade e vai conseguir correr atrás. A gente está numa época que a gente tem muito conteúdo, basta você procurar o conteúdo. Agora, deixa eu ver alguma coisa a mais aqui para a gente falar. Um tema que sempre me perguntam, que eu anotei aqui. Fazer ou não fazer faculdade? É esse principal ponto que pode estar acontecendo, por exemplo, na tua casa, de seus pais te pressionando para fazer faculdade. O que eu acredito? Se hoje você não tem opção nenhuma, não tem nada que você possa fazer além de pensar ou coisa desse tipo, não seria pior dos casos você fazer uma faculdade. Porque lá você vai conhecer pessoas, embora lá tenha as coisas ruins e as coisas boas, também tem os 2 caminhos. A vida sempre tem 2 caminhos para a gente seguir. Mas, às vezes, lá vai abrir tua mente para outra profissão, você vai conhecer pessoas, você vai conhecer caminhos diferentes. Agora, se você tem uma ideia e acredita que você pode executar essa ideia nos próximos 6 meses ou 1 ano, aí eu não faria faculdade e focaria nessa ideia. Mas eu procuraria pessoas que já fizeram coisas parecidas para contar a tua ideia, para você ver se ela é realmente válida. Porque a gente está num mercado que existe muita promessa. Tá te prometendo algo muito fácil? Foge. Pouca gente vai te prometer um caminho difícil, porque isso não é vendável. Mas a gente está aqui, como eu te disse, num ambiente totalmente qualificado para falar sobre isso, que tem muitos caminhos para você seguir. Eu vou dar um exemplo do meu caminho. Eu comecei no marketing digital, só que não como o cara que vende curso, não como o cara que é afiliado. Eu comecei prestando serviço. Prestação de serviço, existe desde que o mundo é mundo. Então, eu comecei prestando serviço para as pessoas e faço isso há 5 anos. Vim começar a ensinar e produzir conteúdo há pouquíssimo tempo, mas faz 5 anos que eu sigo esse caminho. Então, a opção é sua, mas essa é a minha opinião sobre essa opção. E o caminho que você vai seguir vai ser muito importante. Então, eu estava contando que eu tive esse início de caminho empreendedor e eu demorei coisa de 1, 2 anos para começar a ver que o caminho estava certo. E até pouco tempo atrás eu duvidava que o caminho era certo. Só que se você olhar meses atrás, tempos atrás, você vai ver que é uma constante evolução. Só que nós, quando somos jovens, acabamos sendo muito teimosos também. Porque a gente acha que com 18, 19 anos, a gente já entende tudo sobre tudo.
e isso é um grande problema. Você tem que saber escutar as pessoas mais velhas, mais experientes, que estão seguindo esse caminho que você quer seguir, principalmente porque elas vão te dar um feedback, assim, obviamente tem gente que é pessimista, tem gente que não vai te dar um feedback bom, mas procure as pessoas certas e fale com mais de uma pessoa, porque é assim que você vai conseguir saber qual caminho você vai seguir. Então, hoje você precisa, para começar da forma correta, aprender algumas coisas básicas que vão te auxiliar. Primeiro, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Eu sempre indico. Por que eu indico esse livro? O Homem Mais Rico da Babilônia. Porque ali você vai aprender o básico sobre finanças pessoais para seguir uma vida de longo prazo, que é essa vida que eu estou te falando. E eu indico isso porque eu, Henrique, errei muito isso. Nos 18 anos, 19 anos e 20 anos, eu ganhava bem. Eu tirava 6, 7 mil reais por mês. Mas foi um período que eu não guardei nada de dinheiro. Por quê? Eu tomava muita decisão errada. Eu investia muita coisa achando que eu sabia de tudo e não conseguia executar da forma correta. Eu fazia um monte de cagada que não fez eu guardar um dinheiro que hoje, com certeza, seria ótimo. Então, gestão financeira é uma das principais coisas que você precisa. Segunda coisa, gestão de tempo. Você precisa saber dividir o seu tempo, precisa saber dividir o tempo do estudo, precisa dividir o seu tempo pessoal, de cuidados pessoais, de academia. Isso é uma coisa que eu sofri, por exemplo. Se hoje eu estou acima do peso, se hoje eu fico brigando com a balança ali para conseguir diminuir o meu peso, foi porque nessa época também eu fiz minha gestão do tempo totalmente errada. Na verdade, eu não tive gestão do tempo, porque eu gastei tudo no meu projeto e agora eu vou ter que correr atrás e gastar mais tempo com as questões de saúde. Então, gestão do tempo. Terceira coisa, estudo. Sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo. E quarta coisa, procure pessoas que queiram seguir o mesmo caminho que você. É muito mais fácil você seguir esse caminho acompanhado de pessoas que queiram crescer também. Aquela parada da média das 5 pessoas, ela parece papo de coach, mas é muito verdade. Como que isso vira verdade? Porque quando você começa a conhecer pessoas que trazem uma nova perspectiva para você, então eu vou dar um exemplo. Eu conheci alguns clientes que são um outro patamar de dinheiro que eu. Quando eu começo a conviver com eles, a ver a realidade deles, eu começo a visualizar um mundo totalmente diferente da minha realidade. Então, eu começo a correr atrás de coisas que eu nem imaginava que existia. Aquele tipo de coisa, por exemplo, a gente mora num lugar, por exemplo, tem muito carro de 1 milhão, 2 milhões de reais. Eu nunca sonhei assim, muito assim, de trabalhar para ter aquilo. Só que quando você começa a ver que isso realmente existe em quantidade, você começa a entender o porquê que aquilo às vezes se torna viável. Não que hoje seja viável para mim, tá longe de ser viável ainda, mas é um caminho que dá para seguir. Você começa, a partir do momento de visualizar uma coisa desse tipo, a entender que existe um caminho. Então, essa questão de as pessoas que estão ao teu redor, elas vão fazer você ter outras experiências que vão fazer você conhecer outras coisas que podem te auxiliar nessa jornada. Bom, essas são algumas lições que eu gostaria de passar para você quando você é jovem. O nosso podcast vai acontecer, por enquanto, um episódio por semana. Então, se você gostou desse episódio, se você está no YouTube, dá uma curtida aí, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, também segue o nosso canal, podcast todas as semanas. E ó, aqui nos comentários eu quero que você coloque qual é o assunto que você gostaria de debater. Totalmente sem roteiro, totalmente livre, pra gente bater esse papo, beleza? Tchau, tchau.